A graça e a paz em nome de Jesus. Como vão, mulheres formosas de Cristo? Saudades de todas vocês. Aqui é a evangelista Adriana Toniolo. A pedido da evangelista Elaine, eu venho trazer uma mensagem para vocês nessa tarde. Amém? Uma palavra que vem do coração de Deus para que possa preencher o teu coração nesse dia. Meninas, vamos lá. Abrem a Bíblia de vocês em 1 Reis, capítulo 17. Olhem só. Elias prediz grande seca, corvos o sustentam. Esse é o título dessa passagem. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Veja, ele não estava em qualquer lugar, ele não estava largado, ele não estava desviado. Ele estava perante a face do Senhor. Nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Se você é servo do Senhor, do Deus Altíssimo, você tem autoridade no nome de Jesus para liberar decretos proféticos sobre esta nação. Amém? Liberar decretos proféticos não é colocar Deus na parede, é profetizar. Você tem autoridade, mulher de Deus, no nome de Jesus, de profetizar. Vamos continuando. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental. Esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Deus é um Deus da natureza, Ele manda na natureza e a natureza obedece. Olha que interessante. O homem não obedece a Deus, mas a natureza obedece. Deus ordena as aves para virem trazer alimento para Elias. Versículo 5. Foi, pois, este e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Prestem atenção no versículo 7. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. E aí nós vamos entrar, eu só vou ler o título, eu não vou ler o texto, tá? Aí na transição do versículo 7 para o 8, tem um subtítulo aí. Esse subtítulo se diz o seguinte: Elias é a viúva de Sarepta. Vamos lá. Os tempos que Elias vivia não é muito diferente do nosso, viu? Não é muito diferente. Elias estava num tempo de apostasia. Elias estava num tempo de idolatria. Elias estava num tempo de corrupção. Corrupção no meio espiritual, corrupção no meio cultural, corrupção no meio político, econômico. Ele estava numa situação complicada. Mas esse homem, como ele mesmo diz, cuja face de Deus estou. Ele obedece uma ordem de Deus e ele libera um decreto profético de que não haveria chuva sobre a terra, segundo a palavra dele. E não teve chuva mesmo, teve seca, 3 anos e meio de seca. O mais interessante é que o profeta passa a situação junto. Então veja, você pode estar nessa tarde preocupada, angustiada e pensando: Senhor, tanta coisa terrível acontecendo nessa nação, o que eu faço? Você está passando junto, entre aspas. Por que entre aspas? Tá tudo caótico, ok? Mas Deus tem te guardado. Você percebeu que Deus tem te guardado? Eu tenho certeza de que o Senhor tem provido o alimento. Eu tenho certeza que não tem faltado o alimento na mesa. Eu tenho certeza de que você tem um teto sobre a tua cabeça. Eu tenho certeza que não tem faltado liberdade de cultuar a Deus, ainda que seja dentro da sua casa, ainda que seja assistindo um vídeo. Nós não fomos proibidos de cultuar na nossa casa, cultuar online, correto? Você pode acessar a palavra do Senhor a hora que você quiser. Existem países onde a Bíblia é proibida, você não tem acesso à palavra de Deus.
E Elias passa a situação junto. Mas enquanto ele passa a situação junto, Deus vai enviando provisão para ele. Veja, o Senhor, ele ordena na natureza, ele ordena que os corvos venham trazer o alimento para ele ali no ribeiro de Querite. E os corvos vinham todo dia trazer pão para ele, trazer carne para ele. E assim foi, porque Deus, todas as coisas estão debaixo do senhorio do Senhor Jesus, todas as coisas. A natureza também. Lembram lá no livro de Jonas? Quem é que ordena para o grande peixe engolir Jonas? Não é Deus? Quem é que ordena para a planta crescer? Não é Deus? Quem é que ordena para o verme ir lá e matar a planta no livro de Jonas? Não é Deus? Quem é que ordena para a tempestade, mar, cala-te, acalma e se faz grande bonança? Não é Deus? Ele também é soberano sobre a tua vida, ele é soberano sobre essa pandemia, ele é soberano sobre todas as coisas que estão acontecendo. E saiba que se você está orando e pedindo direção de Deus para esta nação, ele vai fazer a maneira dele. Eu não sei qual é a maneira dele. O nosso objetivo aqui é fazer como Elias, obedecer a palavra do Senhor. Elias obedece e Deus manda os corvos. Só que veja, Deus abriu essa porta para ele dos corvos, mas vai ter uma hora que essa porta vai se fechar. Vai ter uma hora que essa porta vai se fechar, que o ribeiro vai secar. E agora? E agora? Agora não tem mais corvos para trazer a comida, não tem mais onde beber água. E agora? É familiar com a nossa situação? De repente você estava esperando, alguns meses atrás, o Senhor abriu uma grande porta na sua vida e essa porta que Deus abriu, ele fechou. Pois bem, nós vamos ver na continuação dos versículos 8 em diante que ele prepara a viúva de Sarepta. Veja, uma porta se fechou e Deus já deu um outro escape. Ele preparou a viúva e ele ordena, eu ordenei ela para te sustentar. Como é que ele vai ordenar essa mulher? Uma mulher certamente temente a Deus, que ouve o Espírito Santo falar, que ouve Deus falar. E era uma mulher pobre. Veja, é na escassez que você é provado. Nós falamos tanto, né, dos nomes de Deus, Jeová Rafa, o Deus que cura, Jeová Jirê, o Deus que provê. Você não vai conhecer Jeová Jirê na sua intimidade se você não padecer de nenhuma necessidade. Então Deus se revela como Jeová Jirê na sua vida quando você precisa de uma provisão. E aí Deus vai ordenar essa mulher. E essa mulher vai sustentar Elias. Veja, em toda situação, Deus está provendo. E ele passa situações complicadas. E o versículo 18, ele vai confrontar os profetas de Baal. Ele vai matar os profetas de Baal. Aí, quando chega no versículo 18, no capítulo 18, lá no final, ele vai subir no monte para gerar a chuva. Ele vai gerar a chuva. E olha só que interessante, fala que ele subiu, ele vai orando, ele pede para o moço subir, e o moço não vê nada, e o moço não vê nada, e o moço não vê nada, continua sem chover. Na 7ª vez que o moço dele subiu, ele viu uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, bem pequenininha. Mas Elias sabia que aquilo era um sinal de que viria uma abundante chuva. E aí ele vai avisar Acabe. Nisso que ele vai avisar Acabe, nós vamos ver no versículo 19, ele sendo ameaçado por Jezabel, e Elias foge, ele vai para a caverna. Bom, eu já vi muitos pregadores falarem, né, que ele fugiu por medo de Jezabel. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Era um tempo de lei, olho por olho, dente por dente. E o que acontece? Ele não poderia confrontar alguém que não estivesse no mesmo nível que ele. Então, para ele confrontar a rainha Jezabel, ele precisava ser rei. Ele não era rei, ele era profeta. Então, para não colocar as mãos na autoridade da rainha, isso somente um rei poderia fazer, ele foge para a caverna. Só que ele passa um tempo complicado na caverna, e triste e chateado. E olha só que interessante. Presta atenção nisso.
capítulo 19, versículo 11. Disse-lhe, pois, o Senhor: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor um grande e forte vento, e fendia os montes, pedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto, saindo, pôs-se à entrada da caverna e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O Senhor, ele vai ter uma conversa com Elias, ele vai chamar Elias para uma conversa. E às vezes a gente imagina, ai meu Deus, o Senhor vai me punir, vai vir com a sua voz forte e poderosa, e eu vou ficar com medo do Senhor, e o que eu vou fazer, e coisa e tal. E Deus vem numa brisa suave e vem te perguntar: tá te faltando alguma coisa? Eu não tô cuidando de você? Fora da sua casa tá pegando fogo tudo, né? Mas eu não tô te guardando, eu não tô guardando tua família, eu não tô te protegendo. E aí, o mesmo Deus que enviou os corvos, que enviou a viúva, agora envia um anjo. Lê lá no capítulo 19. Aí vem o anjo trazer alimento para Elias. E aquele alimento deu força para ele caminhar 40 dias. 40 dias é exatamente um período, né, de quarentena. Saibam que o número 40 é algo muito profético. E nós estamos em 2020, se você somar 20 e 20, dá o quê? Dá 40. Eu quero te convidar nesse dia a crer que Deus está te sustentando, a ser grato por isso, porque Ele não vai deixar faltar nada. E se uma porta fecha, ele abre outra, fecha essa, abre outra, e ele vai te suprindo, e ele vai cuidando, e que você possa, na autoridade do nome de Jesus, liberar decretos proféticos sobre esta nação. Você pode, você recebeu autoridade no nome de Jesus. Profetiza, Senhor, eu profetizo saúde na minha casa. Não vai entrar pandemia, não vai entrar peste, não vai entrar praga na minha casa. Eu profetizo restauração nessa nação. Eu profetizo quebrantamento nesta nação. Eu profetizo que haverá um grande avivamento declarado em Joel capítulo 2 sobre esta nação como nós nunca vimos. Você tem autoridade no nome de Jesus para decretar profecias específicas sobre esta nação, sobre a tua casa, sobre o teu bairro, sobre a tua cidade, sobre a tua família, em nome de Jesus. Que essa palavra de provisão que Elias recebeu possa estar sobre o teu coração nesse dia, sobre a tua mente. Confia. Ele sabe de tudo que você precisa. A palavra nem chegou à sua boca ainda e ele já sabe. Amém? Eu convido você depois a meditar em 1 Reis, lê lá, capítulo 17, 18 e 19. Amém? Deus abençoe você poderosamente. Saudade de vocês todas. E eu espero que logo, logo estejamos juntas novamente de maneira presencial. Mulherada, Deus abençoe o final de semana para vocês.